Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula de revisão. Primeiro, vamos lembrar as classes de palavras. As palavras da língua portuguesa são divididas em grupos, de acordo com as características que elas têm. Por exemplo, as palavras que dão nome às coisas. Todas as palavras que dão nome às coisas nós chamamos de substantivos. Então, por exemplo, cachorro dá nome a um animal, sofá dá nome a um objeto. Cachorro e sofá são substantivos. As palavras que caracterizam algo são os adjetivos. Então, se esse sofá é amarelo, amarelo é um adjetivo de sofá. As classes de palavras da língua portuguesa são 10: substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, numerais, verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Essas classes de palavras são divididas em dois grupos: o grupo das variáveis e das invariáveis. O grupo das variáveis são substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronomes e verbos. Mas o que significa ser variável? A palavra variável é aquela que tem uma modificação. Então a palavra variável ela pode variar em gênero. O que significa variar em gênero? Feminino e masculino. Ou em número, singular e plural. Então se pegarmos o substantivo menino, menino pode ser menino, meninos, menina, meninas. Então nós temos uma palavra que varia para o feminino, menina, e que varia para o plural, meninos e meninas. As palavras invariáveis são os advérbios, as conjunções, as preposições e as interjeições. Essas palavras, elas têm sempre a mesma forma, elas não variam. Ou seja, elas não mudam para o singular e plural, nem para o feminino e masculino. Dentre esse grupo de palavras, tem um que vai ser especial para nós hoje, que é o grupo dos verbos. Diferente das palavras que estão relacionadas ao nome, né? Substantivo, adjetivo, o pronome, os artigos, são palavras que estão relacionadas a nomear as coisas do mundo. O verbo tem uma relação com as ações das coisas no mundo. Então, os verbos representam ações, como, por exemplo, correr, pular, andar, falar, sonhar, pensar, sentir. Todas essas são ações. O verbo também indica um estado. Então, estar, permanecer, parecer, se tornar. São todos estados, não são necessariamente ações. Estão relacionados a algo que você vai se tornar. Então, você está feliz. A ação de estar, ela é meio que vazia. Não tem como explicar o que é estar. Ela está sempre relacionada com uma outra palavra. E fenômenos da natureza. Chover, trovejar, ventar, relampejar. A característica dos fenômenos da natureza é que não existe um sujeito que pratica a ação. Não tem quem faça a ação de chover, mas tem quem faça a ação de falar. Eu falo, agora eu chovo, não dá, né? Então a classe dos verbos são as palavras que nomeiam as ações, o estado e os fenômenos da natureza. O verbo faz parte dos grupos das variáveis. Então ele tem flexões, ou seja, ele varia. E o verbo pode variar de várias formas. Então vamos lá, vamos retomar a questão dos verbos. Os verbos pertencem a conjugações. A primeira conjugação do verbo são os verbos terminados em ar. Você pode observar que os verbos dessa conjugação, eles vão sempre se comportar da mesma forma. Então o verbo amar, sonhar e arranjar. São 3 verbos diferentes,
mas eu sempre utilizo esses verbos na minha fala da mesma forma. Eu amo, eu sonho, eu arranjo. Se fosse no passado, eu amei, eu sonhei, eu arranjei. Ou ainda, se eu for dar uma ordem, ame, sonhe, arranje. Né? Então, os verbos da mesma conjugação, eles têm o mesmo comportamento. Os verbos da primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Os verbos da segunda conjugação são os verbos terminados em er. E os verbos da terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Dentro das conjugações, o verbo vai flexionar em pessoa, número, tempo e modo. Quando ele pertence àquela conjugação, em todas as flexões, ele vai se comportar da mesma maneira. Meu Deus, professora, isso é muita informação. Calma, não se desespere. É realmente uma revisão. Aos poucos, nós vamos passando cada uma dessas partes, explicando melhor. Eu estou fazendo essa revisão, que é algo que vocês já aprenderam no 6º e no 7º ano, para a gente poder falar da flexão de modo, especificamente nessas aulas dessa semana, tá? Bom, retomando, então o verbo flexiona em pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. O verbo flexiona em número. Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. O verbo flexiona em tempo, presente, pretérito e futuro. E por fim, o que nos interessa para a aula de hoje, o verbo flexiona em modo. O modo indica a maneira que o verbo expressa. Então, se ele expressa uma ordem, se ele expressa uma dúvida ou se ele expressa uma certeza. Um dos modos do verbo é o modo indicativo. O modo indicativo indica fatos certos. Então, hoje choveu. Não tem questionamento. Choveu é uma ação que realmente aconteceu. Amanhã choverá. No futuro. Também é uma fala que tem uma certeza. Ah, professora, mas pode ser que amanhã não chova. Pode. O verbo, na verdade, ele está falando da intenção de fala. A intenção é mostrar uma certeza. Amanhã choverá. Já o modo subjuntivo, ele indica uma dúvida, uma possibilidade. Se eu soubesse que a pandemia ia durar tanto, eu tinha me preparado. Quando acabar a pandemia, eu quero abraçar os meus amigos. Então são todas intenções, são todos desejos. Não é necessariamente uma intenção de certeza, né? Se eu soubesse, quando acabar, não tem certeza sobre esses fatos. E o modo imperativo, que é o que vai ser o principal da nossa atividade nessa semana. O modo imperativo é quando o verbo indica ordem, súplica, desejo, pedido, conselho. Nessas ocasiões a gente usa o modo imperativo. O modo imperativo do verbo, ele não tem tempo, presente, passado e futuro, porque as ordens acontecem sempre no presente. Então, nós temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O modo imperativo, com certeza, faz parte do mundo de vocês. Vocês já devem ter visto em muitos textos. É comum que a gente veja o modo imperativo, por exemplo, na propaganda. Na propaganda, o modo imperativo tem a intenção de convencer o consumidor. E ele usa o modo imperativo de uma maneira a ser mais assertivo. Então, obedeça a sua sede. Use e abuse, não perca, aproveite. Nas propagandas se usa muito do modo imperativo para convencer o consumidor. Também é comum o uso do modo imperativo nas placas de advertência, né? Ultimamente a gente tem visto muitas desse tipo. Em todo lugar que a gente vai tem uma plaquinha escrito lá: use máscara, né? Passe álcool gel. Então são orientações para as pessoas, faça isso, né? Ou não faça isso, não pise na grama, não entre, bata na porta.
Nessas plaquinhas geralmente se usa também o modo imperativo. Também é muito comum o modo imperativo nos tutoriais, nas receitas, que estão ensinando a fazer alguma coisa. Em textos em que a gente precisa colocar um passo a passo, né? Faça isso, volte, ande, misture. No caso das receitas, misture, coloque, ferva, deixe descansar. São todos usos do modo imperativo. Nos jogos, com certeza vocês estão acostumados a ver o uso do imperativo também. Volte 2 casas, ande 3 casas, pule, fique sem jogar, também são possibilidades para o uso do modo imperativo. E para aqueles que gostam de ler o horóscopo do dia, gostam de saber o que os astros reservam para o seu signo, pode observar que esse texto também normalmente usa o modo imperativo. Não deixe que as pessoas te atrapalhem, te confundam, né? Descanse, evite fazer contratos. São sempre orientações e conselhos que a pessoa que escreve está passando para você por meio do texto, né? Bom, essa revisão então foi para a gente retomar as principais características do verbo e eu foquei um pouco mais no modo imperativo, porque é ele que vai ser a estrela das nossas atividades dessa semana, tá? Depois de assistir esse vídeo, faça os exercícios que estão no formulário. E se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem que eu posso te ajudar. Na quarta-feira, eu vou aprofundar a explicação e passar um trabalho que a gente vai fazer sobre o modo imperativo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp ou deixar um comentário aqui no Google Sala de Aula. Beijão e até mais!